Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E hoje a gente recebe com muito carinho a Lígia Gazzola, ela que é designer de estampas e vai contar para nós como ela chegou até aqui. Tem uma história muito bacana aí que a gente vai dividir com vocês agora aqui no programa Sons do Coração. Lígia, bem-vinda! Nossa, eu fico super feliz porque eu conheço a Vivi desde que ela tinha 17 anos. E a gente se encontrou várias vezes durante esse caminho, né, Vivi? E agora, ultimamente, a gente tem se encontrado mais. Pelos caminhos da nossa cidade, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Que bom, a Lígia que é uma artista. Nascida em Porto Alegre, né, Lígia? Sim, nascida em Porto Alegre, tenho 63 anos, mas moro em Caxias há 41, faço no final do ano, 41 anos de casada. Bem casada, com o amor da minha vida. Ah, que bonito. Lígia, e me conta, você é de uma família que mistura italianos e alemães, é isso? Sim. A família da minha mãe é de origem italiana. O meu bisavô veio da Itália com o meu avô pequenininho. E eu nasci na casa que o meu bisavô construiu, que a minha mãe nasceu e eu nasci depois nessa casa. Isso em Porto Alegre? Em Porto Alegre, no bairro Vila Nova. Eles eram agricultores. Na rua paralela a esta da casa dos meus avós italianos, família Passuelo, tinha a família do meu pai, que era a família Gelser Sperb. O meu pai era colega da minha mãe. Casaram e estou aqui. Sou a segunda filha, duas filhas, né? Sou a menor. Sou a caçula. Lígia, você é formada em educação física, isso? Eu fiz magistério. Porque o sonho da minha mãe era ser professora e ela não pôde ser professora porque o pai dela ficou doente, uma série de coisas. E eu fiz magistério, depois eu fiz um curso de jardim de infância. E eu, na minha adolescência, eu fui atleta da Sojipa, porque como eu nasci numa chácara, eu era assim super sapeca e tinha muitas habilidades físicas. Então, fui atleta do atletismo e fiz arco e flecha também, fui para campeonato brasileiro, fui para jogos escolares, durante toda a minha adolescência. Daí, quando chegou na hora de escolher o que eu vou fazer para o vestibular, eu gostava muito de matemática. E eu já era professora, eu já dava aula no estado, dava aula na primeira série. Daí fiz matemática, que na PUC antigamente era ciências, e depois a gente escolhia o que a gente queria, que seria matemática. Mas aí conheci o meu marido, ele estava se formando em Porto Alegre, resolvemos casar, então eu só fiz a licenciatura curta em ciências e matemática. Vim para Caxias, daí dei aula aqui também, veio a minha transferência do estado, fui para o colégio Mateus Janela, tive o Gustavo, comecei a educação física, me exonerei do estado, fui ser mãe durante 7 anos, aí tive o Gustavo e o Ricardo. Voltei para o estado de novo, fiz concurso, aí entrei como professora de educação física, e dava aula para o magistério. Não, a minha vida assim, profissional foi meia louca, né? Daí fui para o Colégio São Carlos trabalhar com magistério e educação infantil. Eu dei aula 18 anos para pré e primeira série e segunda série de psicomotricidade. Mas nesse meio tempo, como eu era assim, adorava exercício, fui também fazer 2 especializações em personal trainer. Então eu tive uma sala durante 14 anos como personal trainer. Aqui em Caxias? Aqui em Caxias. Lígia, e a parte da arte estava ali? A parte da arte não existia nessa época. Estava ali quietinha. Isso. A arte que eu fazia era a arte que eu tinha em casa nas minhas 2 famílias. Que a minha mãe costurava, bordava, fazia crochê, macramê e a gente sabia fazer tudo. As minhas tias, por parte do meu pai, de origem alemã, eram bordadeiras em Porto Alegre, elas bordavam para grandes costureiros. Então essa era a arte que a gente tinha, a arte do trabalho manual. Eu sempre fui uma pessoa muito metida. Eu sou metida. Tu pergunta para mim, Lígia, tu faz? Se eu não sei fazer, eu te digo, eu faço e eu vou aprender. Até hoje eu sou assim. Bom, como é que a arte entrou na minha vida? Quando eu tinha 51 anos, eu já tinha cumprido os meus 30 anos de magistério. Daí chegou a época de eu me aposentar. Nesse período, um dos meus filhos, o menor, sofreu um acidente grave e ele faleceu depois de 21 meses.
foi quando eu realmente me aposentei com 30 anos de magistério. Daí, perder um filho é uma coisa assim muito dolorosa. A tua vida deu um looping. A minha vida foi um horror. Mas graças a Deus, com amigos que a gente tinha antigos e com amigos que apareceram naquele momento para nos dar a mão e familiares, que a minha família assim é muito legal, a gente conseguiu assim respirar um pouco. E logo depois que o Ricardo faleceu, o meu marido disse: Lígia, nós temos duas saídas. Ou a gente morre ou a gente vive, então vamos viver. E aí a gente começou a tentar viver. E né? é tão lindo isso que você traz, né, Lígia? Porque eu acho que a gente vê uma história que se repete. Primeiro que a dor da morte de um filho deve ser a maior do mundo, né? As pessoas falam isso, né? Quem passou por isso. E muitos casais se separam, né? Depois de uma perda assim. Pois é, mas gente... vocês... foi algo que uniu também? Uniu, muito, muito, muito. A gente ficou assim muito unido. O tempo todo grudado um no outro, né? E a gente ficou grudados. E o Gustavo, que é o meu filho mais velho, nossa, grudadérrimo na gente também. E naquela época também, no último ano do Ricardo, o Gustavo começou a namorar a Heloísa, que hoje é a minha nora, né? Então a nossa família se fechou assim direto, o meu cunhado, minha cunhada, minhas sobrinhas e amigos. E o teu marido, Lígia, foi cantar, que você tinha me contado, né? Sim, nesse período, então, quando o Ricardo estava em Porto Alegre, que o acidente foi em Porto Alegre, ele ficou um período no Moinhos de Vento. Daí, todas as quintas-feiras, no Moinhos de Vento, o coral passava dentro do hospital, cantando. Eu nunca estava nas quintas-feiras porque eu saía de Porto Alegre e eu vinha dar aula, porque eu precisava continuar a minha vida, que era terrível, mas eu fazia terapia e a gente precisava continuar a vida. Eu não queria mais trabalhar, não queria mais fazer nada. Mas a minha terapeuta disse: Lígia, tu tem que ir. Então, quintas-feiras, de manhã eu pegava o ônibus, vinha, o Gustavo morava em Porto Alegre, ficava com o Ricardo e o Ronaldo descia. A gente tinha assim, todo um esquema e com as pessoas que nos ajudavam. Aí o Ronaldo sempre via o coral. Tá, daí o Ricardo veio para cá, ficou um tempão aí na Unimed. E a Unimed também tem esse coral, que são pessoas voluntárias, e a Unimed paga o maestro, que é o Ivan Montanha. E aí eu conheci o coral dentro da Unimed, no corredor, eu saía na porta, olhava cantar, e o meu marido, que é uma família de cantores em Caxias, a família Gazola, e o avô dele tocava pistão e tocava numa orquestra, eles têm toda uma história com a música. O Ronaldo sempre gostou de cantar, ele ganhou umas baladas da canção caxiense quando ele era adolescente, e aí ele começou a cantar no coral, que ele canta até hoje no coral da Unimed, e ele também já cantou no coral da Municipal de Caxias do Sul, né? Agora ele está um pouquinho afastado, porque ele está com aulas noturnas, então está bem difícil. Mas foi só esse ano. Mas a música resgatou ele. A música resgatou ele. E a Lígia? Foi resgatada a Lígia pelo foi quê? resgatada como? Bom, aí o Ricardo faleceu e eu continuei com o meu personal trainer, com a minha sala, eu tinha um estúdio, né? E com alunas maravilhosas. E uma aluna minha, a Ana Fortuna, que mora no meu peito, que ela sabe disso, ela chegou e disse: Lígia, logo no começo, assim, o Ricardo faleceu em março, em abril, ela disse: Lígia, vai fazer uma aula de arte. Eu disse: Ana, eu não sei fazer nada, minha vida é educação física. Lígia, vamos lá na Isabel Sebem. Eu conheci a Isabel. Isabel, uma criatura fantástica, né, em Caxias, né? Uma pessoa assim... Uma personalidade. Personalidade, né? Fui para a aula da Isabel, não sabia fazer nada. No primeiro ano, então, a Lígia pintava vasinhos de cerâmica. Mas era uma turma tão boa, minha turma era da quinta-feira. Eu não vou citar o nome das gurias agora, porque é capaz de eu esquecer algum. Eu não faço mais parte, porque a minha vida mudou e eu tenho outras coisas para fazer. Mas durante o ano eu vou várias vezes. Eu vou na turma da segunda, da terça e da quarta. Eu vou lá tomar café. Às 4 da tarde toca a campainha. Quem é a Lígia? Eu adoro aquele grupo. Eu faço parte dos aniversários, eu faço parte das festas sempre. Aí no segundo ano dessa turma, a Isabel resolveu fazer um curso de papel machê com o Xô Dornelles, que é um artista de Porto Alegre, famoso. Ele já expôs no Margs várias vezes. E ela disse: Lígia, faz o curso. Porque eu não fazia nada, eu fazia sempre a mesma coisa.
Aí fiz o curso, eu sempre gostei de papel machê, e o meu trabalho final foi um prato e um cactus grande, que eu adoro cactus. Eu adoro a natureza, sou apaixonada por plantas, talvez porque eu tenha vivido numa chácara, né? Então, animais e plantas é a minha paixão, mar, gosto de tudo. Daí, quando eu terminei, o show me olhou e disse, Lígia, agora tu vai desenhar. Eu disse, eu vou desenhar? Não sei desenhar nada. Sim, tu vai desenhar e pintar. E eu desenhei meu prato, todo meio trêmulo, meu cactus, pintei, mostrei para ele, ele disse, Lígia, que legal, olha as cores que tu usaste, né? E eu lembro que eu liguei para a Isabel e disse, Isabel, eu quero desenhar, eu compro o que para desenhar? Né? Lá tinha materiais, mas eu liguei assim, tipo, uma quinta-feira de noite para ela. Ela disse, Lígia, compra tal folha e compra umas canetas. E eu comecei a desenhar enlouquecidamente. Lígia, e aí? Aquilo saía de você Saía. ou você racionalizava? Não, aquilo saía. Saía de mim. Foi uma catarse, foi uma indo. catarse. Eu lembro assim, ó, o desenho no começo, eu tenho tudo guardado, né? Ele era todo assim meio, parecia que eu tinha medo de usar a caneta, de colocar o peso adequado, né? Era tudo meio com medo. E lembro que eu acordava de madrugada de vez em quando, tipo 4, 5 da manhã, eu ia lá para a biblioteca, nós temos uma biblioteca em casa, que é onde eu trabalho, eu sentava e desenhava, eu ficava desenhando, e eu comecei a fazer álbuns. Eu botava os meus desenhos e cada vez a caneta ficava mais forte e o traço ficava, que eu olhava e dizia, meu Deus, o que é isso? E eu pude perceber assim que qual era o meu trabalho no Colégio São Carlos, né? Eu trabalhava com pré-1, pré-2, pré-3, primeira, segunda, terceira. Eu trabalhava com o pré, desenvolvendo as crianças, todas as habilidades motoras, psicomotoras, para quando elas chegassem na primeira série, elas pegassem o lápis e usassem a linha, o espaço do caderno, direita e esquerda, para o B sair direitinho para o lado direito. Né? Era o meu trabalho. Eu acho então que eu me preparei a vida inteira para isso. Foi assim a conclusão que eu cheguei. Mas eu não sabia o que fazer com o desenho. Aí a Isabel me olhava e dizia... Que figuras que saíam, Lígia? Primeiros desenhos. Eu desenhei muitas cabeças de lado, muitas laterais assim de cabeça. Muitas. De mulheres, de homens, de... Não tinha, muitas laterais de cabeça. Foi assim basicamente o que eu fazia, muitos contornos assim, muitos perfis na realidade, muitos perfis, né? Daí a Isabel me olhava e dizia assim, Lígia, faz um quadro. Eu olhava para ela e dizia assim, eu não sou uma pessoa parada, eu sou do movimento, Isabel, não vou fazer um quadro preso na parede, não é o meu perfil. Eu conseguia verbalizar isso para ela, que era uma coisa assim, meu Deus, né? Eu nem sei onde é que eu não quero a coisa, o quadro, não quero, eu adoro arte. Eu comecei a conhecer arte, eu acho que quando eu tinha uns 15, 16 anos, que a gente começou a ir em museus, porque na minha casa, eu sou da geração que a gente ia a bibliotecas. Eu não tinha muitos livros em casa. Eu tive 3 livros quando eu era pequena de histórias, mas eu fui sócia de todas as bibliotecas. Eu li muito. Na Sojipa, em Porto Alegre, tem a biblioteca. Eu fui uns anos atrás fazer um curso, e sempre os cursos vinham de personal trainer. Eu ainda tinha minha ficha na Sojipa. Eu lia muito, muito, muito. Muito. Agora... passei um período sem, agora depois eu conto que eu estou resgatando também. Bom, aí eu mostrava meus álbuns para todo mundo, mostrava os álbuns, os desenhos. E um primo nosso que mora em Fortaleza, ele veio com a esposa dele, e o primo do Ronaldo, já assim, mais velho, né? E eu mostrei para ela e disse, Jaque, olha meu trabalho, né? E a Jaque disse, bah, Lígia, ia ficar... Bah, não, porque ela não é gaúcha, né? Ela disse, Lígia, ia ficar lindo num tecido, um vestido. Me deu um clique na hora, eu disse, uau, é isso que eu quero. O tecido tem o que eu quero, o movimento. Eu não sabia nada. Nada, nada, nada. Eu tinha um iPad, que aí, isso era 2000 acho que devia ser 2015, 13, não, 13, devia ser 2015 mais ou menos. Desde 2013, 14 que eu desenhava assim, mas... E aí, eu comecei, eu preciso aprender, preciso fazer tudo isso, né? Aí, conversei com o Guga, né, com meu filho,
E o Guga disse, mãe, tu precisa de um professor de design. Porque eu disse, eu não vou fazer faculdade, eu não vou, porque eu não quero, não é isso que eu quero. Aí o Gustavo contratou um professor de design porque eu tinha que entender todo o processo. Mas um pouquinho antes disso, uma das filhas de uma prima nossa, ela cursava designer em Porto Alegre. E aí eu disse para ela, eu quero fazer umas cangas. Foi a primeira coisa que eu fiz, eu tinha uns peixes, né? Porque peixe é uma coisa que todo ano sai um peixe diferente. Daí eu mandava o peixe para ela, para Porto Alegre por e-mail, e aí a gente pensava e dizia, bota para o lado, bota para o outro. Aí ela me disse um dia, eu acho que eu agora eu vou para a Espanha, vou fazer um curso, né? Me assustei, eu disse, meu Deus, eu preciso saber tudo. E aí que entrou o professor de design, e eu aprendi tudo, comprei um computador, e aprendi tudo, eu sei fazer todo o processo. E talvez essa minha curiosidade, que eu sou uma pessoa muito curiosa, eu estou sempre pesquisando, sempre alguma coisa. Eu acho que eu fui a vida inteira, assim, me levou a tudo isso. E quando o primeiro rolo de tecido chegou dentro da minha casa, impresso, que eu abri no chão, que o Ronaldo e o Gustavo olharam, e eu olhei, chega a me dar uma coisa, o Ronaldo disse, Lígia, o que é isso? O Guga, mãe? Eu olhei e disse, não sei o que é isso. Que cor era? Era branco e os peixes eram coloridos, né? Era uma coisa assim, eu dizia, mas meu Deus, onde é que estava tudo isso que eu não sabia? E o meu traço ficou firme, já era firme naquela época, mas eu olhava e dizia, meu Deus, o que é isso aqui? De onde é que tinha isso? Que legal, Lígia. Estava ali dentro. E o que você mais desenha hoje nas suas peças? É natureza? Você falou que na época da pandemia também surgiu muita inspiração. Eu sou muito observadora, né? Eu estou sempre observando alguma coisa. O ano passado fiz uma viagem com o meu cunhado e a minha cunhada e eu tirava umas fotos assim e ele dizia assim, mas como é que tu enxerga umas coisas que a gente não vê? Eu estou sempre olhando um canto, uma janela, uma árvore, uma folhinha, a folhinha do chão. Eu gosto muito de desenhar a natureza, né? É uma coisa que está dentro de mim, mas também gosto de desenhar art déco. Já fiz várias coleções, né? Eu desenho para mim, faço pequenas coleções, porque o objetivo do meu trabalho é que ele se espalhe no mundo. Esse é o meu grande objetivo. Que ele se espalhe, que as pessoas conheçam o meu trabalho. Né? Então, eu faço coisas para a Lígia, pequenas coleções, e também faço outros trabalhos. Já fiz joias, já fiz maiô, já fiz lata de vela e outros tantos trabalhos que alguns levam meu nome e outros no contrato não levam, as pessoas pedem para não levar e eu não posso divulgar também, né? Então, Lígia, você também é designer para outras marcas, então? Sim, eu faço para outras marcas também. Quem quiser estampas. Mas a ideia é que isso se espalhe pelo mundo. Se espalhe pelo mundo, esse é o meu objetivo. Que as coisas se espalhem, que as pessoas conheçam o meu trabalho e também a minha história. Que pode ser um exemplo, né? Porque quando a gente tem uma perda, eu tive várias perdas. A minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos, foi o meu primeiro choque de vida, né? Depois meu pai também foi uma coisa bem trágica. Né? A gente tem várias perdas na vida, faz parte, né? O que a gente pode fazer? Duas escolhas, ou tu morre ou tu vive. Vamos viver, né? Vamos viver e ainda eu tinha meu outro filho, agora eu sou fora, tenho uma neta. Então isso deu um gás também, né? E mesmo se não tivesse, eu tenho sobrinhas, eu tenho sobrinhos netos, né? Vamos viver e aproveitar da melhor maneira possível o que a vida oferece, né? Lígia, e algumas pessoas te procuram por causa dessa perda do teu filho que tu teve e da forma com que você superou? Algumas mães chegaram a te procurar ou não? Não, porque eu também acho que eu nunca me expus assim de contar, sabe? Nunca. E tem pessoas que se fecham também, né? Tem pessoas que se fecham para a vida, né? Eu acho que eu tive uma oportunidade, eu agarrei ela, eu quis agarrar também, né, Vivi? Isso faz a diferença, né? A oportunidade veio, eu descobri uma coisa que eu
não tinha, que não fazia parte da minha vida, eu quis agarrar. Na hora. Veio porque você estava aberta também. Eu não pensei em nada. Não pensei em nada, mas eu sou uma pessoa ativa. Eu sempre fui ativa. Eu não sou aquela pessoa que fica em casa sem fazer nada. Quando eu não tenho nada para fazer, eu vou limpar a gaveta. Né? É assim, mulher é mais ou menos assim. Eu sou dessa geração. Eu sempre estou fazendo alguma coisa, eu sempre tenho alguma coisa para fazer, alguma coisa que está ali no canto que eu tenho que fazer. Né? Eu sou dessa geração, porque na minha casa era assim. Né? Agora talvez não seja, mas é da minha. E Lígia, você é uma pessoa que trabalha a tua espiritualidade? Já trabalhei, hoje não. Hoje não tenho muitas crenças, eu perdi no caminho. Perdi tudo no caminho. Não tenho muitas coisas que eu acredite. Eu acredito no aqui, no agora, só. No que a gente tem aqui agora. Até brinco, né, que se o dia que eu for embora, se ele não estiver na porta me esperando, que eu vou quebrar tudo, mas é. Ele quem? O Ricardo, né? Ele tem que estar lá na porta me esperando, né? Mas isso a gente nunca sabe, né? Mas eu não tenho muitas crenças, não. Sou católica, fui criada na igreja católica, rezo ainda, mas não sou uma pessoa assim com muitas crenças. Não. E o que tu faz para ficar bem contigo? Olha, foram longos anos de terapia. Longos anos de terapia, primeiro a mãe, depois o pai, depois o Ricardo. Não faço agora, mas eu acho que eu estaria também no momento que agora eu estou numa outra fase da minha vida. Agora eu estou vó. E vó, a gente lembra das avós, né? E vó, a gente tem aí, a finitude está perto. Né? Eu acho que agora é uma outra fase. Mexe um pouco com a gente, né? Porque a gente lembra da avó, né? A avó da gente, a minha avó foi uma pessoa, a mãe da minha mãe foi a pessoa mais maravilhosa que eu encontrei na minha vida. Né? Então, o que eu faço para ficar bem? Eu acho que eu me cerco das pessoas que eu amo. Eu fico perto do meu filho, fico com os amigos, fico com o meu marido, uma boa leitura, isso ajuda bem. Filmes eu gosto, mas não sou aquela que fica o dia inteiro na frente da TV, não consigo. Desenho, gosto de um trabalho manual também, se tiver alguma coisa para fazer. Você faz exercício físico? Nunca parei, desde os 12 anos, a vida inteira. Agora estou numa fase meia parada, tenho uma prótese no quadril, então eu fiquei limitada por causa do exercício, né? Mas eu sempre nado, caminho, sempre pilates a vida inteira, tem que fazer, né? E também a gente tem que se cuidar na alimentação, né? Que isso faz parte da minha vida já há muitos anos. Cuido das coisas que eu como, procuro comer coisas naturais, de vez em quando sou meio chata, gosto da coisa orgânica, né? A gente tem que se cuidar, né? Porque eu aprendi que quem gosta de mim sou eu, mas sou eu. A gente tem que aprender isso, né? Durante a vida. Com certeza, Lígia. Um baita aprendizado. A maturidade faz com que a gente passe por várias etapas, vive. E maturidade e tudo que tu viveu durante a tua vida, né? E as tuas peças, a gente pode ver elas aonde, Lígia? As minhas peças. Eu sei que você está trabalhando com o pessoal do Sebrae, no Feito na Serra, é isso? Isso, aquele projeto? Na Serra. Eu sou do Sebrae desde 2017, conheci o Sebrae quando eu fiz uma coleção até... Eu estava fazendo uma coleção de tapetes de yoga, fui apresentada por uma consultora para a Fabizinho do Sebrae e nunca mais saí de dentro do Sebrae, gosto muito deles, mas paralelo ao Sebrae estou fazendo uma mentoria agora e eu estou sempre fazendo um curso que meu marido de vez em quando me olha e diz outro, eu digo sim, eu estou sempre escutando um podcast, eu estou sempre me atualizando, porque eu sou da geração sem computador. No começo, uns anos atrás, uns 3 anos atrás, quando vem essa onda assim, tu tem que entrar no Instagram, tu tem que fazer tudo, né? Aí eu mandava para o Gustavo, como é que eu faço isso? Ele me explicava, como é que eu faço isso? Aí um dia ele me disse, mãe, põe no Google, como é que eu faço isso? Acabou! Então eu aprendi a colocar no Google. Esses dias meu marido queria saber lá um negócio da TV, eu disse, põe no Google, eu disse, não vou, eu disse, põe no Google, o Google me ensinou. Põe no Google, o Google te explica tudo. Põe ali no YouTube, como é que eu faço isso? Eu aprendi isso. Então, isso também ajuda a gente a se mexer. As redes sociais, né? Que é uma coisa que
Meu Deus do céu. Eu nunca tive Face. Fiz o Face há 2 anos. Eu entrei no Instagram e tive que fazer o Face. Eu tenho um e-commerce também, né? E tenho as minhas peças também, podem me chamar. E eu mando para todo o Brasil, por causa do e-commerce também. São pequenas coleções, é isso, São pequenas Lígia? coleções. É bem artesanal mesmo, né? Isso. O meu objetivo não são grandes coleções. Por exemplo, hoje eu estou vestindo esse kimono. Tá? E as minhas peças, elas são peças com história. Eu não pego assim, dizendo, agora eu vou desenhar uma folha, daqui a pouco eu vou desenhar esse copo, daqui a pouco eu vou desenhar... Não. Eu crio uma história que ela vem, não sei porquê. Este kimono, essa é uma folha refletida, porque reflexo... No momento que eu fiz isso, eu estava refletindo sobre o que eu sou, o reflexo da minha vida, né? Eu sou o reflexo da minha vida, do que eu vivi. Mas também reflexo de água, que eu gosto muito de espelho, que eu sou apaixonada de me olhar numa vitrine assim, ou num vidro, isso adoro. E essa folhinha aqui nasceu, eu estava com Covid, eu saí da praia com Covid, vim para casa, fiquei 10 dias dentro de casa fechada. E eu acordava de manhã às 5 e dava uma circulada pela casa, o Ronaldo não teve Covid, então eu circulava pela casa. E um dia eu olhei assim, era lá pelo dia 15 de março, eu olhei no chão, a sacada estava um pouco aberta, tinha uma folhinha já com as cores de outono. Eu disse, puxa vida, eu presa dentro de casa e já é outono. E aí eu desenhei a folhinha e ela se transformou nisso aqui, numa coleção. Que mais 2 elementos se transformaram nessa coleção, que era uma margarida, que é a margarida resiliente, aquela que dá lá no meio do mato, que ninguém olha com a pedrinha embaixo, que ninguém dá água, né? Como a gente é também. E o peixe, que eu saí da praia, eu desenhei o peixe numa caixa. Porque eu estava dentro da caixa, o meu peixe estava dentro da caixa. Então a minha coleção tinha esses 3 elementos, foi uma coleção muito bonita. Foi em 22 que eu fiz. E eu faço pequenas coleções numeradas. Os kimonos, eu fiz 3 tamanhos, mini, curto e longo. Um de cada cor. E eu não faço, depois que eu fechei a coleção, eu não faço 2 dessa cor. É um só. Eu faço lenços, agora eu fiz uma coleção de lenços que vai ser lançada agora para o Dia das Mães. Eu fiz 4 lenços de cada. Eu fiz 12 lenços. Eles são numerados, tem um de 4. Está escrito Lígia e embaixo um de 4. Então, é pequeno, terminou a coleção, eu já faço outra coleção, porque esse é o meu objetivo. Não ter muita coisa. E eu aproveito assim tudo, o tecido todo. Então esse kimono tem o cinto, que é todos os restos de tecido que sobrou, né? Então tudo meio sustentável. Uso o tal do poliéster, no lenço também eu uso a seda, mas eu uso o poliéster, porque ninguém gosta muito do poliéster, mas o poliéster, esses dias até eu vi uma engenheira têxtil falando, o ano passado, o poliéster ele é super sustentável, porque se tu levar o lenço para reciclar, ele vai reciclar, né? Então, me deu um up, assim, porque ninguém gosta muito, todo mundo quer o algodão, né? Quer dizer, 50%, né? 70% não quer o algodão, né? Mas tudo bem. Que legal, é a modinha, né? Então, são desses pequenos detalhes que surge toda uma história. Toda uma história. Sempre tem uma história. Eu até te contei antes, né? O ano passado, o tigre era o animal do horóscopo chinês. E eu sou apaixonada por tigre. E aí eu resolvi dar uma estudada sobre os tigres. E eu descobri que se a gente tirar a pele do tigre, embaixo, se a gente tirar o pelo do tigre, embaixo na pele está as listas. E cada tigre tem as suas listas. Aí eu peguei e fiz uma xilogravura, esculpi na madeira, imprimi, e aquela era a minha estampa. E o nome da minha coleção, qual era? ID, a identidade. Porque essa palavra ID, para mim, na minha geração, assusta. Quando pede na internet ID, a senha, meu Deus do céu, me assusta. Ai, que legal, então tudo Lígia. tem uma história, tudo, e não é aquela coisa assim. Que legal ver como você vai tecendo, né, uma história na outra e criando outras coisas. Tô louca para saber tuas dicas de livro, que eu sei que tu é uma leitora voraz. Pois é, eu li muito, passei uma fase sem ler e agora eu decidi, para sair um pouco da internet, ler. E eu gosto do livro físico, e eu gosto de ir na livraria e dizer assim, eu gosto de um livro que me prenda, eu gosto de uma boa história.
Sempre uma boa história que me prenda, que eu tenha vontade de acordar de madrugada e ler o livro. Esse é o livro que eu quero ler. E aí me deram sugestões. Então eu trouxe uma sugestão que se chama, o nome do livro é Salvatierra, que é do Pedro Mairal, que é um argentino, que é a história de um artista que morava numa vila na Argentina, que resolveu contar a vida dele toda em aquarelas. Só que ninguém sabia até o dia que ele morreu que ele fazia isso. A família dele não sabia. É um livro lindo, lindo, lindo. Salvatierra. Salvatierra, do Pedro Mairal, argentino o livro. E o outro livro que eu trouxe é um livro chamado Segredos, de Domenico Starnone, é um livro italiano. Um casal de namorados, posso dar um spoiler, né? Claro! Um casal de namorados resolve contar um segredo que nunca contaram para ninguém, um para o outro. Só que eles não dá certo, esse casal não dá certo. E eles se encontram num determinado momento da vida, mas sempre com aquilo na cabeça, será que ela vai contar? Será que ele vai contar? E o livro se desenrola até que eles tenham 70 anos. É lindo o livro. Ai, Lígia, que legal. E A Beleza do Ouriço, né, que eu não me lembro agora de quem é, que é um livro clássico. A Beleza do Ouriço. Do Ouriço, que é um livro clássico, maravilhoso, que todo mundo deve ler. Não me lembro de quem é. Ótimas dicas, Francês, adorei. livro francês. Pra gente finalizar o nosso bate-papo, Lígia, tão bom, tão rico, tão colorido. Querida. Qual é o som que habita o teu coração hoje? Aqui e agora. O som que habita o meu coração agora, eu acho que é um som de uma esperança de um mundo melhor, né? Para todo mundo que está chegando. Né? Eu que tenho uma netinha de 7 meses, que o mundo tá tão louco, né? O mundo deu uma pirada. Deu uma pirada, né? Então, um som de esperança, né? A gente quer uma esperança de um mundo melhor. Esse é o som que está me habitando agora. Esperança, um som de esperança. Gostei. Precisamos, né? Precisamos, todos nós. Lígia, obrigada, querida, por dividir essa história tão linda tua, que eu acho que é como a pérola, né? Que de um grãozinho de areia que machucou, criou uma joia tão linda, essa tua vida, né? Essa tua arte, que tu possa expandir essa tua arte para muito além de Caxias do Sul, da Serra, que eu quero, do Brasil, do mundo. Que as pessoas conheçam o meu trabalho. É uma história linda de vida, de esperança também. Obrigada. É isso aí, né? Sem dúvida. Estamos aqui, vamos aproveitar o que nós temos para viver. É isso aí. Que os próximos seremos nós. Vamos lá, né? Um presentinho da Botânica Boutique Floral para que tu possa levar um pedacinho de esperança no vaso também para tua vida. Amo a Botânica, amo. E se lembre de nós também, com carinho. Ai, se lembrarei. Muito obrigada. Obrigada, pela querida. tua presença aqui. Eu que agradeço. Sucesso. Para ti também. Obrigada mesmo. Gente, um beijo para vocês e até o próximo programa Sons do Coração. Tchau, tchau.